Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade na sua casa. E quero, nesta oportunidade, ler um texto da Palavra de Deus, Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E ainda o versículo 31 desse capítulo e o versículo 1 do capítulo seguinte. Deus viu tudo que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. Palavra de Deus, escrita por Moisés, o primeiro livro da Bíblia, o livro dos começos, o livro das origens. E preferi ler esse texto e aproveitar para fazer uma santa propaganda da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse trimestre, a começar do domingo passado, sobre Gênesis, o livro dos começos. Hoje tivemos a oportunidade de estudar um pouco sobre o capítulo 2 e aprendemos bastante sobre a formação do homem, a obra-prima da criação de Deus. E esse livro, talvez um dos mais conhecidos por ser o primeiro da Bíblia, ele nos traz exatamente uma revelação inicial de Deus e como Criador. Há consenso de que foi escrito por Moisés, o livro do Gênesis, e Moisés escreve esse livro para apresentar para os seus interlocutores o Deus Criador, o Deus verdadeiro. E ele não se preocupa inicialmente em falar sobre como é esse Deus, ou sobre definir como esse Deus é. Mas ele apresenta exatamente um Deus Criador, para uma geração que certamente não conhecia bem. O povo de Israel, o povo hebreu, estava escravizado na terra do Egito, já há séculos. E certamente ouviam falar desse Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de seus pais, mas certamente tinham dúvidas sobre o poder desse Deus. Em especial porque eles estavam escravizados. Quem sabe se sentiam abandonados por esse Deus. E no Egito eles presenciavam e quem sabe até experimentaram a adoração a tantos deuses, a adoração à própria natureza. E quando Deus chama Moisés para cumprir esta missão de trazer o povo da terra do Egito para a terra que havia prometido a Abraão, então Deus agora dá para esse povo leis. Deus dá para esse povo organização como nação. E quando Moisés está terminando já a sua missão, já aos 120 anos, depois de 40 anos no deserto, já pertinho da terra prometida, ainda que ele não chegou a entrar na terra prometida, mas Deus permitiu que ele avistasse essa terra. E o livro de Deuteronômio registra Moisés trazendo para o povo hebreu agora uma recapitulação de toda a lei. E o termo que ele usa exatamente quando estavam daquém do Jordão. Ele então apresenta para o povo de Israel esse Deus verdadeiro. E quando ele escreve, no princípio Deus criou os céus e a terra, ele está afirmando que quem criou todas as coisas foi Deus. Ele está afirmando que tudo aquilo que os hebreus haviam visto no Egito, adoração a tantas coisas, aquilo não era real. Mas que havia acima de tudo um Deus criador dos céus e da terra, um Deus que do nada fez tudo. E é muito maravilhoso quando nós lemos no princípio Deus, no princípio Deus, no princípio Deus criou os céus e a terra. Mas o que havia no princípio? Deus. E então a partir de Deus vem tudo o que vemos, tudo o que presenciamos, tudo o que somos.
No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E no versículo 3, disse Deus: haja luz. E houve luz. Até que falar não é tão difícil, né? Até que dar uma ordem não é tão complicado. Mas o difícil é ela ser atendida. O difícil é falar e acontecer. O difícil é fazer acontecer. E com o nosso Deus isso aconteceu. E no segundo dia Deus foi criando, o terceiro dia Deus criou. Quarto, quinto, sexto dia, Deus criou o homem com uma coroa da sua criação. Criou Adão, criou Eva, dos quais somos descendentes. E quando Moisés está fechando esta primeira parte da criação, que ele afirma exatamente que Deus olhou tudo o que havia criado, Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Porque tudo o que Deus faz é bom, tudo o que Deus faz é perfeito. E eu conversava hoje com um irmão, e ele me perguntava: o que Deus fez é perfeito? Sim, sim. Tudo que Deus fez e faz é perfeito. Perfeição é com Ele. Agora, quer conhecer imperfeição, é com a gente. Porque Deus fez tudo perfeito. Tudo com um propósito. Mas, infelizmente, o ser humano, logo em seguida, ele vai pecar, vai desobedecer a ordem de Deus. Uma ordem que parece que não era tão difícil de ser cumprida. Se comportar de forma obediente, morando no jardim. Mas não vá condenar tanto Adão e Eva, porque se fosse eu ou você, talvez teríamos feito até pior. A realidade é que eles não obedeceram à voz de Deus e pecaram. E o pecado entrou no mundo. E é interessante observar que no capítulo 5 de Gênesis, quando Adão e Eva têm um filho, que dão o nome de Sete para esse menino, diz a Bíblia que Adão teve relações com sua esposa e gerou um filho à sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus havia feito o homem, Adão e Eva, havia feito essa primeira criatura à sua imagem e à sua semelhança, perfeito sem pecado. Mas depois do pecado, o ser humano passou a produzir outros seres também imperfeitos. E infelizmente, em sua maioria de atos, o homem produz imperfeições. Mas fechando esta palavra, em Eclesiastes, capítulo 11, onde Salomão escreve sobre a brevidade da vida. Uma reflexão que, quando nós lemos este livro, nós entendemos o quanto somos passageiros e transitórios. Capítulo 3, melhor dizendo, versículo 11. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Deus fez tudo formoso ou perfeito no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano. Então, quando Deus fez o homem, Ele colocou nesse ser um sentimento, pelo menos uma desconfiança de eternidade. E no fundo do seu íntimo, o homem sabe que, enfim, terá que prestar conta de seus atos. O homem, ele sabe, ele tem a noção de que ele não é tão passageiro quanto o seu corpo humano é. Ele sabe que tem uma eternidade pela frente. Ele pode até não querer entregar sua vida ao Senhor, mas ele sabe que um dia terá que prestar contas. Porque Deus colocou no coração do homem a necessidade de adorar a um Deus que o criou. E nesta noite, esta palavra fica em nossos corações. E você que porventura ainda não entregou a vida ao Senhor, saiba que em seu coração existe um vazio que só pode ser preenchido pelo Deus Criador, pelo Deus que criou o homem, pelo Deus que criou tudo que existe, e pelo Deus que providenciou uma salvação para esse homem que um dia transgrediu, e a salvação está em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe mediante esta palavra. Glória a Deus.